um dos 3 volumes da coletânea de crônicas da escritora Marta Medeiros, ela narra a viagem de uma amiga com o pai, onde cada um via uma paisagem diferente no mesmo lugar, na mesma estrada. A tristeza aparece quando ela entende que os dois veem o mundo por filtros diferentes. Na família e no amor é possível sair da nossa perspectiva para tentar ver o mundo no lugar do outro? A gente foi perguntar para a própria, lá em Porto Alegre. Conta pra gente, Marta. Para quem escreve, acontece muito isso, de a gente ter um ponto de vista e depois, através do retorno dos leitores, descobrir que aquele ponto de vista é avaliado de uma maneira muito diferente e aí faz a gente pensar. Quando eu era pequena, eu pensava totalmente diferente dos meus pais, aí eu amadureci, hoje eu estou muito mais alinhada com o pensamento deles. Por outro lado, as minhas filhas, que hoje têm 18 e 23, se desalinham comigo muitas vezes, e aí eu fico olhando para elas e penso, não, nossa, deixa elas crescerem mais um pouquinho que elas vão entender isso que eu estou dizendo. A gente tem que entender que a gente tem pontos de vistas construídos durante um longo caminho. Quer dizer, tudo que eu penso hoje eu trouxe dessa estrada que eu percorro desde que eu nasci. E as pessoas percorrem outros caminhos até chegarem aqui. E a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade, de entender que a gente não é a dona absoluta de todas as verdades. E entender que uma pessoa que vê alguma coisa completamente diferente de nós, ela teve os motivos para enxergar desse jeito. Quer dizer, não existe o certo e o errado, existem várias maneiras de se enxergar a mesma coisa. A gente se preocupa muito em ser simpático e se preocupa pouco em ser empático. E empático o que é? É se colocar no lugar do outro. A gente está sempre reavaliando nossos pontos de vista. E uma boa maneira para reavaliar é ver o que o outro pensa. A gente precisa ter essa divergência de pensamentos até para evoluir, para gerar discussão e evoluir e formar terceiros pensamentos e quartos pensamentos, quer dizer, é deixar de ver os outros como inimigos e ver os outros como aliados para o teu crescimento, para a tua alegria de viver. Gurias, é um prazer estar aqui no Saia Justa, eu adoro o programa, adoro vocês 4, não perco. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já mudaram totalmente de ponto de vista, influenciadas pelo ponto de vista de outra pessoa? Bagulho. Nossa. Nossa. Só que eu faço Mônica. Eu adoro a Marta, sou muito fã. Ela é tudo, muito, muito fofa demais, inteligente. Acho que o trabalho das duas tem tudo a ver. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade, né, de enxergar as diferenças. A gente vem de culturas diferentes, mundos diferentes. Então, a psicanálise fala que não existe realidade, existe o que cada um vê. Eu troco de opinião, meu amor, mas numa rapidez. Eu até botei uma cena nos Homens de Marte que era assim, exatamente o que aconteceu comigo. Eu liguei para um amigo, falei, amiga, cara, fiquei pensando aqui, eu acho que, cara, meu ex não é uma coisa tão mal assim. Né, um cara que era bacana, um cara que era não sei o que. Ela falou assim, amiga, olha só, você não tinha mais tesão nele. Ele era não sei o que, você falava isso dele, tem toda a razão. Não, escroto, não valia nada, a opinião mudou, ainda dei esporro nela. Tipo, eu mudo de opinião, assim, mas muito. O Paulo Gustavo um dia me ligou para falar de um projeto. Eu falei assim, não, Paulo Gustavo, olha só. O negócio é o seguinte, não tem que fazer agora o piloto, a gente tem que escrever, não sei o que. Amor, eu acho melhor fazer o piloto. Tem toda a razão. Vamos fazer o piloto. Eu troco de opinião na hora, assim, muito. Isso é quase um defeito já, né? Sim, eu tenho que tomar cuidado. Se a gente jogar isso, eu tenho que tomar cuidado. Você não, é claro que, assim, né? Tem limite, tem limite. Isso não é boa. Mas eu realmente tento... Você acha que ultrapassa o limite da boa vontade de receber informação? Tem uma coisa muito prática. Tem umas pessoas que, por exemplo, tudo que a Bárbara pensa, eu não preciso nem saber o que eu penso sobre o assunto, porque é só pensar o contrário do que ela pensa. Mas já tá tão engraçadinha. É uma coisa ótima. Tem várias pessoas quase mudando a minha opinião sobre a sua pessoa hoje, Maria. Mas mudar de ideia é não ser dogmático. Você vê, eu já mudei muitas vezes de opinião, inclusive por causa do trabalho que eu faço, porque eu durante muitos anos fui colunista da Folha, então por conta disso você tem que se apurar, porque você tem que responder para os anseios de um monte de pessoas. E uma das coisas, por exemplo, tem 1 milhão de coisas, mas uma delas que eu me lembrei por conta de ter encontrado com o Mano Brown no outro dia, e ele ter dito, eu sou muito amigo da Astrid, eu assisto sempre o programa de vocês. Eu fiquei imaginando o Mano Brown assistindo, nós falando de amamentação, de não sei o quê, mas em todo caso, aí eu falei para ele, eu gosto muito, você para mim significa muito, e vamos tirar um selfie. E ele falou, eu sou muito amigo da Astrid.
Falei, puxa, mas foi a Astrid que me apresentou você. A Astrid é a responsável de eu gostar dos Racionais. Ele falou, há quanto tempo? Eu falei, há uns 20 anos. Se eu tivesse falado antes de ontem, não ia ter valor nenhum. Falei, ela botou um Discman na minha cabeça. E eu comecei a gostar, eu falava muito mal de hip hop, não considerava cultura, considerava apenas um estilo musical, achava que era, sabe, tipo... menor. Menor. Não vou falar não compare a outro. Você pode mudar de ideia com relação ao outro também, exatamente. E achava, por exemplo, pichação, grafite, eu confundia as duas coisas, eu punha tudo no mesmo saco, punha tudo. E eu generalizava muito, tomava muita trauletada de gente que me xingava. Daí eu falei, bom, vou tentar entender esse negócio. Aí comecei a ouvir dia e noite, até me apaixonar completamente, mudei radicalmente. Cara, vocês acham que tem uma questão da gente ser muito apegado às nossas verdades? Exatamente porque são coisas que né, familiares, culturais, são coisas religiosas. Claro, muito. Tem uma frase da Anaís Nin que ela fala, não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então é aquilo que você está falando do filtro. São milhões de culturas. Cada cultura é como se fosse um filtro de como você enxerga o mundo. O que você acha de mim tem a ver com a sua história. O que você acha de mim tem a ver com a sua história. O que você acha de mim tem a ver com a sua história. Agora, o importante é a gente poder respeitar a opinião. Claro. Não é só, eu acho que não é só respeitar essa questão da empatia, realmente, você olhar pela perspectiva do outro, qual foi a educação que essa pessoa teve. Porque a gente é um pacote, né? A gente carrega nosso pai e nossa mãe para sempre, a gente carrega a nossa história. Então, eu tinha uma grande amiga que tinha um casamento que, na minha opinião, era completamente falido, assim. E aí, uma época, ela quis separar e eu falei, você tem mais a que separar, esse cara te trai, esse cara é babaca, esse cara não quer que você trabalhe, não sei o quê. E com o passar, ela acabou não separando e eu fui percebendo que ela era extremamente feliz dentro de uma parceria que, verdade dela. No meu ponto de vista, não funcionaria. Mas que para ela funciona. Ela adora ir lá, comprar o pão do cara, ia comprar roupa, ia ajeitar, e não sei o quê. Quer dizer, por que a minha felicidade é mais correta do que a dela? Então acho que o mais difícil é isso, é você realmente conseguir olhar para outra pessoa e falar, peraí, não é a minha, mas talvez seja dela, por conta da história dela, né? E não querer convencer o outro do que é bom pra mim. Deixa eu só colocar mais uma coisa aqui. Com o tempo, eu já imagino, a Áries Ascendente Leão explica alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, muito da minha verdade, criada pela minha mãe para ser dona do meu nariz, não depender de homem nunca, feminista, né? Minha mãe forte, né? Forte. Minha mãe foi a primeira mulher a se divorciar no Brasil. Então, eu muito tempo eu fui assim. Depois de velha, Astrid, você não é velha, mas sim, né? Depois de 50 já passou mais da metade da sua vida, né? Depois de velha, e principalmente depois do Gabriel, a maturidade, então, me deu, o tempo e a maturidade me deram um melhor ouvido, me deram mais respeito pela opinião do outro. Sabe que a Marta fala uma coisa, que é o seguinte, você está sentada naquele lugar que você tem aquela visão. E se você troca de lugar, e você fica limitado na sua visão, como a história estava contando no início, né? Você troca de lugar, você já tem uma outra visão. Então, que a sabedoria está em você conseguir olhar 360 graus. Acho que é uma coisa difícil, te faz trocar de lugar. Eu acho que a maturidade te faz trocar de lugar e te faz tentar enxergar. Se você não conseguir 360, mas pelo menos 180 já está valendo. Ó, o livro essa crônica que inspirou o nosso papo, a nossa discussão, chama A Janela dos Outros, e a gente vai colocar ela na íntegra no nosso site. O que a Marta está lançando é essa coletânea aqui, ó, Liberdade Crônica, em 3 volumes: a liberdade, a paixão e a felicidade. Crônica, tudo crônico, na veia, digamos assim. No próximo bloco a gente vai exercitar essa questão do ouvir a opinião do outro. Acabei de me tocar disso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem a capacidade de dar uma segunda chance a quem errou? Nós, como sociedade, temos. Próximo bloco promete. Não sai daí.